Laços de alma são reais. A transferência de espíritos demoníacos também é. Quando você compartilha seu corpo com alguém, abre seu espírito para receber uma espécie de influência. Por isso, é crucial ter cuidado com quem você se relaciona, pois pode acabar adquirindo algo do qual não conseguirá se livrar facilmente. Cada pessoa com quem você interage tem muito mais do que se pode ver. Não se sabe que tipo de espírito essa pessoa carrega ou que tipo de espírito acompanha sua linhagem. Se soubesse de todas essas coisas, certamente só se deitaria com seu marido ou esposa. Há uma história sobre um jovem casal que começou a namorar. Eles se conheceram fora da igreja, mas a jovem era muito ativa na sua congregação local. O primeiro erro dela foi acreditar que o jovem era cristão apenas porque ele disse que sim. O segundo erro foi ceder à tentação da fornicação, apesar de saber que a Bíblia condena esse ato. A Bíblia nos adverte contra a imoralidade sexual porque é um tipo de pecado que dá ao diabo acesso à nossa alma. Quando um homem e uma mulher se unem sob o manto do casamento, eles se tornam uma só carne, e essa união é abençoada por Deus. No entanto, ao ter relações sexuais fora do casamento, seja através da fornicação, adultério ou pornografia, você se expõe ao ataque do diabo. Isso acontece porque você saiu dos limites estabelecidos por Deus, indo contra seu plano e suas regras. Suas escolhas são extremamente importantes. Depois que o jovem casal começou a se envolver intimamente, a vida da jovem mudou lentamente, mas de forma perceptível. Ela passou a se envolver cada vez menos na igreja e a frequentá-la com menos regularidade. Inicialmente, ela acreditava que poderia mudá-lo e trazê-lo para mais perto de Deus, mas o contrário aconteceu. Ele afastou cada vez mais do Senhor. Certo dia, houve uma grande conferência na igreja dela, chamada Fim de Semana de Avivamento. Este evento era realizado anualmente, e todos os membros da igreja, incluindo anciãos e diáconos, oravam e jejuavam nas semanas que antecediam o serviço, buscando um mover de Deus e uma nova unção do Espírito Santo. Desde que começaram a namorar, o rapaz nunca tinha ido à igreja, mas ela finalmente conseguiu convencê-lo a participar desse evento. Na primeira noite, eles estavam no edifício e, no meio do serviço, o jovem começou a se sentir mal e foi para casa cedo. Na segunda e última noite da conferência, a mesma coisa aconteceu, e a expressão facial do jovem mudou, seu comportamento se alterou, e a jovem ficou extremamente preocupada. Ele queria sair, mas ela insistiu para que orassem primeiro. Embora relutante, ele permaneceu. Quando chegou a vez de receber oração, o jovem começou a convulsionar e tremer violentamente, chamando a atenção do pastor. O pastor e outros crentes se reuniram ao redor dele e começaram a orar. Ficou claro que o jovem estava sendo liberto de algum espírito demoníaco. Enquanto isso, a jovem assistia a tudo horrorizada, percebendo que estava envolvida com um homem possuído por um espírito demoníaco. De repente, ela percebeu que, embora não estivesse sob a influência direta de um espírito demoníaco, essa entidade teve um papel significativo em seu afastamento de Deus. Este é o perigo da imoralidade sexual. O jovem parecia normal, mas estava sendo liberto de um demônio. A lição aqui é que, ao sair dos limites de Deus, você expõe sua alma e espírito ao diabo. Deus colocou limites para nossa proteção, para que não sejamos feridos ou escravizados. Para tudo o que fazemos, há uma consequência. E o problema com as consequências é que elas nunca são anunciadas antecipadamente. Isso acontece com o pecado. O diabo nunca avisa sobre as consequências do pecado. Ele nunca avisa que o adultério destruirá uma casa, uma família e um pacto com Deus. Da mesma forma, ele nunca dirá que, ao cometer pecado sexual, você está abrindo a porta para ele entrar. Quando você comete pecado sexual, há uma marca deixada em seu espírito. É por isso que Jesus foi capaz de dizer à mulher no poço que ela tinha tido vários maridos, seu pecado deixou uma marca. Portanto, precisamos viver em pureza, pois há consequências para nossas ações. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 18 ao 20 nos diz para fugir da imoralidade sexual, pois pecar sexualmente é pecar contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo.
Fomos comprados por um preço e devemos glorificar a Deus em nosso corpo. A lição é clara: não se pode lutar contra a tentação sexual, deve-se fugir dela. Não se pode negociar com a imoralidade sexual, deve-se evitá-la completamente. Essa é a única maneira de lidar com a tentação sexual. Muitos crentes evitam falar sobre demônios por medo de serem vistos como fanáticos. Há uma tendência de focar nas escrituras de proteção, esperança e misericórdia, ignorando passagens como Tiago capítulo 2 versículo 19, que diz que até os demônios creem e tremem. O reino espiritual é tão real quanto a tela à sua frente. Demônios são tão reais quanto os anjos que lemos sobre proteção. Não devemos temer os demônios, pois temos poder e proteção através do sangue de Jesus Cristo. No entanto, não devemos ignorar a realidade de que demônios e espíritos impuros ainda operam no mundo hoje. Demônios podem ver e reconhecer pessoas, como mencionado em Marcos capítulo 3 versículo 11, onde os espíritos imundos reconheciam Jesus. Além disso, demônios podem ensinar heresias, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1, que fala sobre doutrinas de demônios. É crucial perceber contra quem estamos lutando e o que estamos enfrentando. Um cristão sem conhecimento é vulnerável. Se houvesse uma placa de aviso na estrada do cristianismo, ela diria: "E motorista, cuidado! Não viaje nesta jornada sem conhecimento." Há sérias consequências para a falta de conhecimento. Muitos cristãos leem a Bíblia superficialmente, mas não estudam com profundidade. Eles não buscam conhecimento intencionalmente, e esse é o problema. Oséias capítulo 4 versículo 6 diz: "E meu povo é destruído por falta de conhecimento." Conhecimento é crucial. Você já conheceu um crente que está no meio de uma batalha espiritual, mas não sabe? Eles estão sendo atacados de todos os lados, mas não percebem que estão em uma batalha espiritual. As batalhas mais intensas da vida são espirituais. Efésios 6 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Estamos em uma batalha espiritual e precisamos saber como lutar. O livro de Provérbios é crucial, pois é um livro de sabedoria que destaca a importância do conhecimento. Provérbios capítulo 1 versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Obter conhecimento é um ato de adoração a Deus. Provérbios 18 versículo 15 diz que o coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento.